Olá, bom dia! O AgroBand começa com uma ótima notícia. Novos números apontam para uma safra recorde de grãos, que já está em mais de 209 milhões de toneladas. Mas, se o momento é de comemoração, os produtores já estão de olho no próximo plantio, que deve sair mais caro por causa da alta do dólar. Recorde confirmado no último balanço da safra 2014-2015. O resultado positivo do agronegócio ajuda a compensar as perdas de outros setores da economia. O saldo do agronegócio cobre o déficit de todos os outros segmentos da economia brasileira. Nós temos hoje disponíveis os mesmos insumos, mesmas máquinas e mesmas tecnologias que um europeu ou um norte-americano tem. E o brasileiro sabe usar isso muito bem e tem a seu favor também um clima favorável. A produção de grãos chegou a 209 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, 8% a mais do que o ano passado. Agora os produtores começam a se preocupar com a próxima safra, que já inicia com um desafio, os altos custos de produção. No galpão dessa propriedade ficam os fertilizantes. A maioria desses produtos, assim como os agrotóxicos, é importada. E com o dólar em alta, eles estão bem mais caros. Para equilibrar as contas, o produtor de arroz João Paulo misturou aos fertilizantes adubo orgânico, que é um pouco mais barato. Tentando, pelo menos, fugir um pouquinho da disparada do dólar. Então nós fizemos uma complementação da adubação com o adubo orgânico. O diesel usado pelas máquinas agrícolas e a energia elétrica da propriedade rural também pesam no bolso do agricultor. Para não ter prejuízo, só resta administrar bem os gastos. Uma boa gestão da fazenda, utilizar bem os insumos que vão ser adquiridos, utilizando a agricultura de precisão, máquinas bem reguladas, e isso pode resultar em uma maior produtividade e numa manutenção de ganhos elevados em 2016. O agronegócio vem compensando a perda dos outros setores e segurando a queda do PIB. Nós recebemos no AgroBand o economista da FEE, Rodrigo Faix, e o engenheiro agrônomo da Emater, Alencar Ruggeri. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Bom, o convite para vocês foi para a gente falar exatamente sobre isso. Começando com o Rodrigo. O que representa, Rodrigo, o agronegócio na economia do Rio Grande do Sul? Há poucos dias saiu um novo levantamento do PIB e a queda é menor por conta do agronegócio em relação a comércio e indústria. A base da economia do Rio Grande do Sul ainda é agrícola. Por muito tempo o Rio Grande do Sul ele foi conhecido como celeiro do Brasil pela sua produção de grãos e, de certo modo, os efeitos diretos e indiretos da agropecuária eles ainda determinam o dinamismo da economia gaúcha. Nesse primeiro semestre de 2015, a gente observou um crescimento de aproximadamente 10% no valor da agropecuária, o que está na contramão do dinamismo de outros setores, como a indústria e o setor de serviços, e de fato contribuiu para que o número do PIB gaúcho não fosse tão ruim como o observado no Brasil. Rodrigo, tu falaste que nós fomos o celeiro. Fomos ultrapassados depois que a agricultura chegou ao Cerrado brasileiro. Agora o Mato Grosso é o primeiro produtor, depois vem o Paraná. Mas nós não perdemos essa estrutura de produção aqui no Rio Grande do Sul e que se projeta para esses meses que faltam até o final do ano. Vamos continuar com o agro crescendo mais? Bem, a safra de verão ela foi já colhida. A maior parcela da produção agropecuária deriva dessas culturas, mas como você falou, a agropecuária gaúcha ela teve esse papel pioneiro no país e esse papel criou rebatimentos para a nossa indústria. Então, a agropecuária cresceu em outros estados do país, mas a nossa indústria, por exemplo, de máquinas e implementos agrícolas, continua abastecendo essas áreas de expansão da produção, principalmente no Cerrado brasileiro, o que nos confere ainda uma relação muito interligada, conectada da agropecuária gaúcha e brasileira com a nossa indústria local. Alencar Ruggeri, falando em safra de verão, na Expo Inter, a Emater divulgou a primeira estimativa da nova safra. Arroz, milho, feijão e soja. Milho já começou, inclusive, a ser plantado e já tem alguns problemas do clima desses últimos dias sobre
este percentual cultivado. A geada tardia, o frio, depois uma chuvarada. Isso pode comprometer? Você já tem alguma informação sobre isso? Como é que vocês estão trabalhando neste momento? Nós estamos ainda, Lisila, num momento de levantamento, certo? Você sempre tem que, quando ocorrem esses fenômenos fora de fenômenos meteorológicos, fora do período adequado, como no caso da geada que ocorreu no último final de semana, então nós tivemos essa dificuldade. E agora nós estamos numa fase de avaliação ainda dessas perdas. Esperamos que sejam apenas pontuais, como em alguns casos que a gente esteve visitando, inclusive, em loco essas propriedades, são perdas pontuais. É claro que quem perde, sempre perde, dói para quem tem essas perdas, mas é uma condição que o Estado apresenta de ter esses riscos da ocorrência desses fenômenos. E os números que nós temos, é importante salientar que são menores do que o resultado obtido, mas a metodologia utilizada é uma metodologia onde você tem a média dos últimos 10 anos e é considerado um incremento com o incremento tecnológico que você aumenta. Então, o ideal seria nós fazermos um comparativo entre os números divulgados, os primeiros números do ano passado, com esses números, aí sim nós teríamos uma referência bastante pontual, senão dá a sensação de que nós estamos diminuindo. Mas nós estamos avançando em termos de produtividade no levantamento. A sua colocação diz respeito a uma previsão de uma safra desses 4 grãos, em torno de 28 milhões de toneladas contra 30 milhões da anterior. Aí a gente vê mais vezes a perda diária de milho, de arroz e da pecuária para a soja. A soja cresce mais, nós temos quase 5 milhões e meio de hectares plantados com soja aqui no estado. É por causa da valorização do grão. Sem dúvida. Quer dizer, quando nós temos um produto que ele tem essa valorização como a soja teve nos últimos anos, a própria facilidade que você tem em plantio de soja, algumas áreas no estado, apesar digamos, de alguns fatores restritivos, como as condições ambientais, condições de solo, os produtores estão avançando em áreas com uma condição de maior risco. Quer dizer, o que nós precisamos é ser extremamente eficientes na condição de estrutura de solo, de equipamentos, de época de plantio, porque senão você está, como o risco nessas áreas ele é maior, você tem que ser mais eficiente do que em outras áreas do estado. E isso nos causa, assim, ainda que aqueles produtores que são produtores capitalizados, que estão buscando novas áreas, e estão levando essas tecnologias, que é o que tem mantido essas produtividades bastante consideráveis também nessas regiões mais novas. Rodrigo Faix, a soja é nossa principal commodity, o produto de exportação, vendido em dólar para a China. E a China vem tendo uma queda de crescimento. Isso pode trazer uma preocupação para os produtores? A gente vê aí um aumento de área com soja. Como é que fica essa equação? Bem, essa desaceleração econômica, ela é recente, já nós temos acompanhado ela há algum tempo, mas ela não se refletiu em redução de demanda pelos produtos da agropecuária, principalmente pela soja. O processo de conversão de proteína vegetal em proteína animal para a produção de carnes, né, ele é contínuo na China e deve permanecer nos próximos anos. Pode acontecer uma desaceleração das vendas, né, crescendo menos, mas eu diria que essa predominância da China na compra dos produtos do agronegócio gaúcho, principalmente do complexo soja, tende a permanecer nos próximos anos, apesar da desaceleração econômica. Bom, e o desempenho do agronegócio não é importante só para a economia do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. No campo, não se fala em crise neste momento. Com cuidado, o trator prepara o solo para receber as sementes. É a primeira fase do plantio do arroz, carro-chefe dessa propriedade rural administrada por uma família. Pai e filho nunca estiveram no vermelho, mesmo em tempos difíceis. A gente sempre fez o que a nossa perna alcança. Nunca fizemos investimentos sem ter o dinheiro em caixa ou vislumbrar mais para frente esse recurso, né?
Com um espírito empreendedor na medida certa, a propriedade aumentou 20 vezes de tamanho dos anos 70 até hoje. Agora eles também plantam soja, um grão que dá muito lucro e é vendido para o mundo todo, fazendo com que a crise brasileira se mantenha longe daqui. Os produtos agrícolas representam 1/3 das exportações do país. Os donos dessa propriedade sempre foram muito atentos às novidades. Quando eles decidiram plantar soja, foram em busca de uma variedade que se adapta bem a essa região do Rio Grande do Sul, que é perto do litoral e tem um solo mais úmido. E deu certo. A soja que eles estão plantando é mais resistente à água, o que garante produtividade todos os anos. A soja ocupa atualmente 15% da área da propriedade, mas é responsável por metade do lucro dos produtores. Seu Valderido ainda revela outro segredo para o negócio andar bem. Aos 80 anos, ele ainda faz questão de acompanhar o trabalho bem de perto. Os dias de manhã vem aqui assinar o ponto, fazer uma caminhada, né, para administrar os funcionários, né. Na contramão da crise, o agronegócio ajuda a equilibrar a economia brasileira. Foi assim no ano passado e será assim de novo esse ano, segundo projeção dos analistas. Enquanto o Produto Interno Bruto brasileiro em 2015 deve fechar em queda, o PIB da agricultura tem alta garantida. No primeiro semestre, as exportações dos produtos agrícolas subiram quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa propriedade, o ano está lucrativo. O pecuarista Alexandre reforçou os cuidados com o gado e não parou de fazer investimentos. Ele substituiu 4 touros velhos por animais novos e de boa genética, o que dá mais qualidade ao rebanho e aumenta o preço na hora de vender. Eu procuro economizar um pouco mais onde eu posso, mas na produção, no gado, ou seja, na lavoura, tu tem que investir mais. Tem que investir mais tecnologia, olhando o que tu pode ver de melhor de genética para tu colocar no teu gado. Com as melhorias, do início do ano até agora, o rebanho subiu de 400 para quase 500 cabeças de gado. E a crise? Bom, o Alexandre não deixou ela entrar. Não circula crise aqui, não tem crise. Nós continuamos aqui com o Rodrigo Faix, economista da FEE, e o Alencar Ruggeri, agrônomo da Emater, para falar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ver. O produtor rural, ele é um obstinado, ele enfrenta os problemas climáticos, ele sobe na máquina para plantar, depois para colher, e ele também tem que fazer uma gestão de todo esse negócio no meio do processo, entre plantar e colher. Aí precisa de uma atenção redobrada, Alencar? Sem dúvida. A gente tem atividade agrícola, certo? Você convive com esse tipo de desafio e esse tipo de entusiasmo que o nosso produtor tem. Que isso é característico de quem está na atividade agrícola. Ele é um entusiasta daquilo que ele faz, ele busca vencer desafios, muitas vezes com esforço físico acima do que ele poderia fazer, mas ele faz. Se tiver que trabalhar à noite, muitas vezes ele faz essas atividades. E nós temos dentro da atividade tem um redirecionamento, que é a atividade do meio, que a gente diz que é a atividade do fitossanitário, os controles fitossanitários. Enquanto a lavoura está em desenvolvimento. Quer dizer, nós temos a fase do plantio, do desenvolvimento, da maturação e da colheita. O produtor tem grandes investimentos nas duas pontas, que é plantadeiras, tratores e colheitadeiras. Mas hoje nós temos a atividade de fitossanidade, que é onde envolve plantas daninhas, hoje plantas daninhas resistentes, pragas, diversos tipos de pragas, que há um pouco tempo atrás nós tínhamos apenas 1 ou 2 tipos de lagarta, hoje nós temos uma gama de lagartas, nós temos outras pragas e doenças também. Quer dizer, hoje o produtor precisa ser um especialista. Além de conhecimento, ele tem que utilizar os equipamentos de forma adequada e com estratégia adequada. Porque se nós formos fazer uma pulverização com um inseticida, não é a mesma forma que nós vamos utilizar fungicida. O volume de cauda a ser utilizado, ele é diferente. O tipo de bico a ser utilizado, ele é diferente. Então, nós precisamos ter um conhecimento dessa etapa, que é após o plantio até a maturação fisiológica, que é onde você entra muitas vezes 5, 6, 7, 8 vezes com um pulverizador. Rodrigo, e agora nesta nova safra, a gente vai com custo de produção mais alto. Um levantamento da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul diz que vai ser o maior custo dos últimos 21 anos
para a soja e para o arroz. E como é que vai ficar a renda do produtor lá na frente? Esse custo leva em conta a importação de insumos em dólar, aumento na energia elétrica, no frete, no óleo diesel e na mão de obra. O produtor, nesse momento, ele está capitalizado, mas, de fato, ele vai enfrentar custos de produção maiores, isso principalmente em razão da desvalorização cambial que aconteceu recentemente. Então, ele vai fazer esses custos de produção em um momento em que a moeda brasileira ela se desvaloriza internacionalmente, o que encarece os seus custos de produção. Houve um outro problema aí que o produtor precisou enfrentar, que foi o atraso na liberação dos recursos de custeio da sua produção, o que também elevou um pouco os custos e tende a reduzir a margem de rentabilidade do negócio. Nós seguimos falando daqui a pouquinho sobre a importância do agronegócio na economia brasileira. Já voltamos.